acontece? Aí vamos supor, você, não errei nessa parte, escolhi o tecido certo, mas na hora de fazer o cálculo, eu fiz o cálculo errado, né? Ou somei errado, ou dividi errado, ou esqueci de acrescentar uma margem de costura, ou calculei uma margem de costura de maneira errada, a diagonal calculei errado, ou esqueci de calcular diagonal onde tinha que calcular diagonal, porque, pessoal, olha só, uma coisa que eu sempre chamo muita atenção para todos que me assistem aqui no YouTube e em eventos que eu faço com aulas gratuitas também, porque eu sempre chamo atenção para sempre alerto, né, as pessoas que me assistem o seguinte: isso não é tudo. Quando eu ensino um trabalho em patchwork aqui no YouTube, vamos supor, esse bloco aqui mesmo, eu dei tem algumas semanas, tá? A pessoa, ela acha que está sabendo patchwork, porque eu vim, expliquei, ó, você faz assim, corta assim, do tal tamanho. Isso não é saber patchwork. Então, voltando aqui, aí a pessoa acha que já aprendeu a fazer cálculo de patchwork, mas não aprendeu. E por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, a questão da diagonal. Tem N maneiras de se calcular diagonal. Inclusive, tem diagonal que ela aparece no trabalho e ela não é calculada, ela não é somada. Então, você está lá fazendo o seu cálculo do seu trabalho, né? E aí, esse é o segundo erro que eu estou falando, fazer o cálculo errado. Aí você fez o cálculo errado em algum desses pontos que eu estou falando aqui agora. Ou calculou uma diagonal errada, de repente somou a diagonal ali numa parte que não precisava, que seria uma diagonal, porém sem soma, ou então seria uma diagonal dupla, não calculou diagonal dupla, somou margem de costura errada, enfim, são N os erros que podem acontecer ali na hora do cálculo, mas enfim, calculou errado, ou foi por um esquecimentozinho, um deslize na hora da continha, né? Mas comprometeu todo o seu cálculo. Pronto, cálculo errado, não existe patchwork, porque todo patchwork ele nasce ali no projeto, no cálculo. Sem cálculo não existe patchwork, né? Principalmente este patchwork, que é o patchwork raiz, que eu gosto de falar, que é o meu patchwork tradicional. Esse patchwork, como esse trabalho que está aqui atrás de mim, ele é cheio de cortes, cheio de formas geométricas. Então, imagina, para você fazer tudo isso se encaixar, você tem que fazer o cálculo perfeito. Se não fizer o cálculo perfeito, não tem. Tudo começa lá, no cálculo.